Tema de aprendizagem 5. Minhas metas. Analisar os impactos do desenvolvimento científico-tecnológico no trabalho humano. Identificar as mudanças ocorridas no conteúdo do trabalho e na gestão do trabalhador ante as transformações ocorridas a partir da segunda metade do século XX. Refletir sobre a importância da inovação no enfrentamento dos problemas e necessidades da atualidade. Compreender o conceito de inovação social. Diferenciar inovação incremental e inovação radical, disruptiva. Compreender os riscos e possibilidades da inovação incremental e da inovação radical para as organizações. Inicie sua jornada. Quem nasceu no século XXI provavelmente nem consegue imaginar como era o mundo antes da internet. Talvez também tenha dificuldade para imaginar como era o trabalho das pessoas, por exemplo, no início do século XX. Antes disso, então, nem pensar. Ocorre que o desenvolvimento científico-tecnológico e a inovação que ele impulsiona, transforma, e cada vez mais rápido, a vida em sociedade, o que podemos perceber, entre outros exemplos, analisando o trabalho. A inovação é essencial para o enfrentamento dos desafios e das necessidades da humanidade neste início de século XXI. Embora a inovação sempre tenha acompanhado o ser humano, na atualidade, temos uma imensidão de pessoas trabalhando em setores das grandes empresas, centros de pesquisa e universidades na busca de ideias, processos, serviços e produtos inovadores. São cientistas, técnicos, professores, estudantes, uma imensidão de pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias novas. Você já se imaginou trabalhando na produção da inovação? Contribuindo com o enfrentamento desses desafios e na construção desse processo científico-tecnológico? Vivemos o surgimento de formas de trabalho inovadoras, muitos tipos de profissionais, principalmente na pesquisa científica e no desenvolvimento tecnológico. Para os próximos anos, há todo um conjunto de profissões que nem imaginamos. Vejamos as profissões que devem surgir até 2050. Psicólogo da inteligência artificial, diretor de produtividade, analista de dados quânticos, conselheiro médico pessoal, gerenciador de drones, regulador de construção sustentável, engenheiros de resíduos, entre outras. Já conhecia estas ou sabe de outras profissões que devem surgir impulsionadas pela inovação? E você, já verificou o cenário da profissão que escolheu? Quais são as tendências para o crescimento da sua área? É importante acompanhar e preparar-se para as mudanças, que podem gerar nichos de mercado ainda não explorados, abertos a empresas novas que percebam necessidades ainda não atendidas pelo mercado e criem uma solução inovadora, como é o caso das startups. E você conhece alguma startup na sua área? Compreende o significado real de uma startup? Pois bem, que tal arregaçar as mangas e fazer uma busca na internet para entender por que uma startup é diferente de uma empresa? A experiência dessa consulta pode trazer-lhe ideias muito prósperas. É um mundo novo que se abre, cheio de possibilidades, mas também de desafios e contradições. Conversaremos sobre isso no decorrer deste tema de aprendizagem. Vamos recordar? Antes de acessar ao conteúdo deste tema de aprendizagem, vamos relembrar e refletir sobre alguns pontos importantes. Embora haja várias formas de conhecimento, mito, senso comum, filosofia, ciência e arte, e cada uma delas tenha seu valor, nosso mundo é fortemente impactado pelo desenvolvimento científico-tecnológico. A partir da segunda metade do século XX, os avanços na ciência e na tecnologia vêm surgindo num ritmo cada vez mais acelerado, impactando fortemente nossas vidas, oferecendo maior conforto e qualidade de vida. O desenvolvimento científico-tecnológico não é neutro. Se por um lado traz em si a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, também pode ser direcionado a interesses privados, beneficiando apenas algumas organizações em detrimento das necessidades da maioria da população. Isso porque a produção científica está fortemente imbricada às necessidades de sustentabilidade financeira das empresas num ambiente fortemente competitivo, em que nem sempre as pessoas são a prioridade. O desenvolvimento científico-tecnológico, sob a ótica do capitalismo, promove transformações no trabalho, alterando significativamente, promovendo o uso predatório dos recursos naturais, levando o planeta Terra a um possível colapso ambiental, o que acentua a necessidade de promover processos mais sustentáveis. É essencial promover ações por meio das quais o acesso aos frutos do conhecimento científico e tecnológico seja democratizado, de modo que eles alcancem cada vez mais pessoas e contribuam para o bem comum. Tendo em mente os pontos que elencamos, vamos, agora, nos aprofundar um pouco mais na relação entre desenvolvimento científico-tecnológico, inovação e trabalho. Desenvolva seu potencial. Impactos do desenvolvimento científico-tecnológico no trabalho humano. Iniciaremos nossa reflexão observando uma diferença fundamental entre o ser humano e os demais animais.
os animais se adaptam à natureza, enquanto o ser humano adapta a natureza a ele. Os animais são hábeis para viver em determinado habitat, embora não consigam viver bem em outro completamente diverso. Você sabe responder? É fácil perceber como um urso polar ou uma foca são adaptados à vida em temperaturas extremamente baixas, mas como eles fariam para sobreviver em lugares quentes? O que também ocorre com todos os animais, exceto os domésticos, que dependem do ser humano para sobreviver. Já o ser humano não tem habilidades tão específicas. Ele consegue se adaptar tanto à vida em regiões gélidas, quanto em outras extremamente quentes. Isso porque, embora ele não reúna tantas habilidades físicas como outros animais, sua visão não é aguçada como a de uma águia, por exemplo, tem a seu favor o tamanho do cérebro, que permite operações mentais mais complexas. Esta capacidade cerebral permite ao ser humano o uso da inteligência e da inventividade para transformar a natureza de modo a ter maior conforto ou diminuir o peso das atividades necessárias à sobrevivência. Observando a natureza, ele cria formas de contornar as dificuldades e limitações de não ter as habilidades físicas dos animais. Se lhe faltam pernas mais ágeis ou resistentes, por exemplo, domestica o cavalo para servir de montaria, atingindo uma velocidade que não conseguiria com suas próprias pernas. Esse processo de transformação da natureza é cumulativo, ou seja, cada nova geração se apoia no que as anteriores produziram para criar o novo. É assim que a invenção da roda permite que se use o cavalo também para puxar carroças, e assim, não só ganhar velocidade, mas transportar coisas pesadas, o que não seria possível apenas com a força humana. A transformação da natureza, a partir do planejamento humano e com um objetivo específico, damos o nome de trabalho e, nesse sentido, só o ser humano trabalha. Ao observar formigas, abelhas ou outros animais, podemos pensar que eles também trabalham. Embora suas ações sejam complexas e nos deixem maravilhados, são geneticamente programadas. Isso quer dizer que, embora os animais transformem a natureza, eles o fazem de acordo com a espécie. Vamos a um exemplo. Os castores fazem enormes represas, modificando até mesmo o curso de um rio, mas o fazem sempre do mesmo modo, pois são geneticamente programados para isso. Todos os castores na face da terra roerão as árvores do mesmo jeito, as empilharão nos rios da mesma forma e ali farão seus abrigos. Eles o faziam assim em 1530, continuam hoje e continuarão a fazer assim enquanto existirem castores. Nunca ocorrerá um castor fazer um segundo andar ou usar outro material que não sejam toras de madeira para construir as represas. Já o ser humano planeja as ações antes de executá-las. A construção de uma barragem, por exemplo, mesmo que uma bem simples, será pensada antes da ação, será pré-ideada. A pessoa que decidiu erguer uma barragem provavelmente tem um objetivo com isso. Pode ser para conseguir água com mais facilidade ou para mover uma roda d'água que, por sua vez, moverá um moinho para facilitar seu trabalho, mas sempre haverá um objetivo prévio. Depois de decidir erguer a barragem, vem a questão de como fazê-lo e quais os melhores materiais, o que implica conhecimento das propriedades físicas da natureza. Decidir usar pedras ao invés de madeira, por exemplo, indica que a pessoa sabe que madeira é menos durável em contato constante com a água do que pedra. Como você deve ter percebido, para transformar a natureza é preciso ter conhecimento, e este vai se desenvolvendo em relação direta com o trabalho. E quanto mais a sociedade se complexifica, mais o conhecimento passa a ser essencial para trabalhar. Vamos exemplificar por meio da agricultura. Mesmo nos tempos mais remotos, era preciso ter conhecimentos mínimos acerca das estações do ano, o tempo necessário ao desenvolvimento de cada cultura, se o plantio deveria ser feito usando sementes ou mudas, como afastar as pragas, etc. Mas a população não para de crescer e vai se colocando a necessidade de produzir cada vez mais alimentos em menos espaço. Isso gera pesquisas e novos conhecimentos, que originam mudanças no modo de lidar com a terra, principalmente pela introdução de novas tecnologias. Imagine como mudou o trabalho no campo nos últimos 50 anos. A colheita da cana, por exemplo, era toda manual, necessitava de muitos trabalhadores. Antes do corte, era preciso queimar a cana para que suas folhas não ferissem os trabalhadores, que usavam foices e facões. A queima da cana tinha um grande impacto nas condições climáticas do planeta, pois ampliava muito a emissão de gás carbônico, um dos grandes vilões do efeito estufa. As condições de trabalho eram precárias, pois além do calor após a queimada, permanecia o risco de acidentes de trabalho, seja pelos cortes produzidos pelas folhas da cana que sobraram, seja no uso do facão. Esses trabalhadores só tinham trabalho na época da colheita da cana, o resto do ano precisavam procurar outras ocupações. Geralmente vinham de longe, saíam de suas casas ainda de madrugada, eram levados por ônibus contratados pelas fazendas até o local da colheita e lá permaneciam o dia todo.
Com o avanço da mecanização no campo, foi desenvolvida uma máquina colheitadeira de cana, que diminui o impacto no clima, a queima não é mais necessária, e facilita de maneira absurda esse trabalho. O operador da máquina trabalha sentado numa cabine que tem ar-condicionado, e seu trabalho não é mais tão pesado. Em vez de empunhar foices ou facões, ele aperta botões que comandam a colheitadeira. Esta colheitadeira é fruto de muita pesquisa, o que implicou o trabalho de um outro grupo de pessoas que, embora longe do campo, tinha como meta potencializar a produtividade na colheita da cana. Provavelmente, eles trabalhavam em universidades ou institutos de pesquisa, e os avanços em suas pesquisas foram financiados por órgãos ligados à agricultura ou empresas interessadas na produção desse tipo de tecnologia e sua comercialização. Assim, para resolver uma necessidade do setor produtivo ligado à agricultura, os setores de indústria, comércio e serviços foram acionados. Seja em órgãos de fomento ou nas empresas, mais um grupo de pessoas se envolveu, direta ou indiretamente, para que a colheitadeira passasse do nível de projeto realidade. Com certeza você percebeu como uma inovação gera atividades laborais, algumas novas, em outras áreas, pois o funcionamento social ocorre em rede. Você sabe responder? E o trabalhador rural? Foi afetado? Embora a colheitadeira tenha sido um enorme avanço, com o uso dessa nova tecnologia são necessários poucos trabalhadores, pois uma colheitadeira substitui vários deles. De cara, ocorreram inúmeras demissões e o mercado de trabalho, nessa área, mudou para sempre. Quem dependia desse tipo de trabalho e, se por acaso, fosse o único que a pessoa soubesse fazer, nunca mais encontrará trabalho. É fácil imaginar o impacto na vida de inúmeras famílias, implicando diretamente a possibilidade de sobrevivência. Como foi dito anteriormente, o ser humano não é geneticamente programado como os animais, ele tem uma enorme adaptabilidade. Então, grande parte das pessoas migraram para outros tipos de trabalho no campo. Houve também um contingente que se dirigiu às cidades, passando a realizar trabalhos simples. Isso porque grande parte dos trabalhadores rurais não teve acesso a níveis mais elevados de escolaridade e não tinha formação profissional específica. A vinda dessas pessoas do campo para a cidade impacta a gestão pública, pois pressiona os serviços de saúde, educação, transporte, moradia, etc. Gera, portanto, novas necessidades, seja em nível individual ou familiar, ou ainda na gestão das cidades. O exemplo da colheita de cana-de-açúcar se repete em todos os demais setores da economia, ou seja, o trabalho é fortemente impactado pelas transformações científico-tecnológicas. Nunca é demais lembrar que essas transformações não surgem do nada, elas são a resposta a uma necessidade humana. Quando usamos a expressão necessidade humana, isso não quer dizer que toda a população tem os mesmos interesses e necessidades. Muitas vezes, os interesses de alguns grupos se sobrepõem ao da maioria, impulsionando as mudanças na direção que lhes beneficia, sem necessariamente levar em conta de que modo isso afeta os demais. Quando empresas, de diferentes setores, promovem, usando os avanços da tecnologia, a automatização do atendimento ao cliente, não estão preocupadas com o desemprego de inúmeros funcionários. Sua meta é reduzir os custos da operação e com isso alcançar vantagens competitivas, favorecendo a ampliação do lucro. Há que se considerar, ainda, que com as possibilidades trazidas pelo desenvolvimento tecnológico na área da informática e da internet, vivemos mudanças significativas tanto no conteúdo quanto na gestão do trabalho, mas antes é importante ressaltar que o desenvolvimento científico-tecnológico não é a causa inicial das mudanças que vêm ocorrendo na gestão e no conteúdo do trabalho. Ele é um agente a serviço do modo de produção capitalista. Segundo Harvey, 2001, p. 169, o capitalismo é, por necessidade, tecnológica e organizacionalmente dinâmico, ou seja, o desenvolvimento de ciência e tecnologia são essenciais para que ele sobreviva. O acesso ao conhecimento científico traz enormes vantagens competitivas para as empresas, tornando-se peça-chave. Dito de outro modo, é o sistema capitalista que impulsiona o desenvolvimento científico-tecnológico e não o contrário. Obviamente, em consequência do uso de novas tecnologias, o trabalho se altera substancialmente. Considerar a tecnologia como sempre positiva, direcionada ao bem-estar humano e elemento principal de todas as mudanças, é um equívoco e recebe o nome de determinismo tecnológico. Segundo Correia e Jeremias, 2013, p. 9, trata-se de uma visão redutora dos relacionamentos entre o desenvolvimento social e tecnológico. Pensar que a tecnologia, por si mesma, é capaz de modificar o ser humano, seus hábitos e instituições, pode encobrir a possibilidade de adaptação ou resistência às contingências históricas e às formas com que diferentes coletividades se relacionam diariamente com as tecnologias. Feito este alerta,
Podemos agora refletir um pouco sobre as mudanças no conteúdo do trabalho características do atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas. A indústria, geralmente, é a pioneira na implementação de mudanças e transformações, e estas tendem a se espalhar para os demais setores da economia. Por isso, abordaremos esse tópico tendo a indústria como exemplo. A partir da terceira revolução industrial, que se caracteriza pela produção de forma automática, autocontrolável e autoajustável, mediante processos informatizados, robotizados por meio de sistema eletrônico, Libânio, Oliveira, Toshi, 2003, P62, as empresas buscam a máxima fluidez do seu processo. Para isso, além das mudanças na gestão do trabalho, instituem mudanças no conteúdo do trabalho, exigindo novas habilidades dos seus empregados. Uma mudança substancial se deu pelo rompimento da relação um homem e uma máquina, típica das fases anteriores. Se as máquinas são inteligentes, realizam vários processos de maneira automatizada, o trabalhador assume a responsabilidade sobre 4 ou 5 delas, o que implica em um conhecimento mais amplo quanto à produção, além de polivalência e flexibilidade. Aprofundando. Polivalência é a ampliação da capacidade do trabalhador para aplicar novas tecnologias, sem que haja mudança qualitativa dessa capacidade. Ou seja, para enfrentar o caráter dinâmico do desenvolvimento científico-tecnológico, o trabalhador passa a desempenhar diferentes tarefas usando distintos conhecimentos, sem que isso signifique superar o caráter de parcialidade e fragmentação dessas práticas ou compreender a totalidade. Quenzer, 2000, p. 86. A flexibilidade se dá em duas perspectivas. Trabalhador apto. Pelo fato de a produção industrial ocorrer em pequenos lotes de uma variedade de tipos de produto, Harvey, 2001, p. 167, o trabalhador precisa estar apto a mudar o tipo de ação desempenhada a cada novo lote. Trabalhador flexível. Para atender às novas formas de gestão, o trabalhador precisa estar flexível para mudar de turno, de uma planta industrial para outra, aceitar novas atividades ou mudar de tipo de contrato de trabalho. Embora o desenvolvimento de uma personalidade mais flexível seja benéfico, autores como Quenzer, 2000, Goulne, 1999, e Harvey, 2001, consideram que ela esconde a tendência à precarização do trabalho. Isso porque, ante o risco de perder o emprego, o trabalhador é praticamente forçado a aceitar condições menos favoráveis de trabalho em nome da flexibilidade. O fato de as máquinas terem alto nível de tecnologia embarcada também exige maior capacidade de leitura e interpretação de texto, pois é preciso compreender as instruções, tanto dos manuais quanto da rotina de produção. No caso brasileiro, acrescentasse a isso o fato de muitas vezes essas instruções estarem escritas em inglês, o que vem tornando o domínio deste idioma cada vez mais necessário. Como as mudanças tecnológicas são constantes, também se instituem vários processos de formação continuada no interior das fábricas, que se caracterizam cada vez mais por exigirem domínio das operações matemáticas básicas, além da leitura e interpretação de texto. Isso porque tais capacitações já não assumem tanto formato de simples treinamento pela observação e repetição de ações, e sim pela compreensão do funcionamento do processo, já que, além de operar as máquinas, o trabalhador será responsável por corrigir possíveis problemas durante a produção. O trabalho muitas vezes é feito em times, que são responsáveis por determinada etapa da produção e atuam como clientes do time anterior e fornecedores do próximo. As tarefas de cada trabalhador já não são tão demarcadas como antigamente. Cada time decide internamente como será a atuação de cada pessoa. Por outro lado, se um trabalhador faltar, cabe ao time se reorganizar e dar conta do trabalho sem ele, o que leva à intensificação do trabalho. Cada time é também responsável por identificar e resolver os possíveis problemas que possam surgir, controle de qualidade integrado ao processo, implicando a necessidade de maior comunicação e trabalho em equipe. As empresas também buscam a redução do tempo perdido, reduzindo ao mínimo as ações que impactem negativamente o ritmo de produção. Em algumas empresas ocorre o que Goulne, 1999, p. 29, classifica como gerenciamento by stress, por tensão, que promove a aceleração constante do ritmo de produção. É necessário, portanto, aprender a trabalhar sob pressão. Como você deve ter notado, as capacidades exigidas são cada vez menos físicas, pois as máquinas realizam grande parte do trabalho mais pesado ou perigoso. As exigências se colocam, por outro lado, no campo das capacidades intelectuais. Quenzer, 2000, p. 32, Grifos Nossos, resume assim as características esperadas do trabalhador na atualidade. O novo discurso refere-se a um trabalhador de novo tipo, para todos os setores da economia, com capacidades intelectuais que lhe permitam adaptar-se à produção flexível. Dentre elas, algumas merecem destaque: a capacidade de comunicar-se adequadamente,
com o domínio dos códigos e linguagens, incorporando, além da língua portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pela semiótica, a autonomia intelectual, para resolver problemas práticos utilizando os conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se constantemente. A autonomia moral, através da capacidade de enfrentar novas situações que exigem posicionamento ético. Finalmente, a capacidade de comprometer-se com o trabalho, entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da sociedade, através da responsabilidade, da crítica, da criatividade. Como você deve ter percebido, em todas as áreas de atuação, o conteúdo do trabalho está exigindo, mais do que nunca, o desenvolvimento de habilidades intelectuais além da disposição para continuar aprendendo o tempo todo, pois tudo muda muito rápido. Além das mudanças no conteúdo, também a gestão do trabalho, ao longo das cadeias produtivas, se alterou significativamente. Um forte elemento nesse processo é a dispersão do trabalho ao redor do planeta por meio da terceirização. O termo terceirização é usado para expressar a tendência das empresas, principalmente as indústrias, se tornarem cada vez mais enxutas, mantendo apenas as operações consideradas essenciais. Todas as demais atividades são executadas por outras empresas menores, próximas fisicamente daquela que as contratou, quando necessário, como empresas de limpeza e vigilância ou de alimentação, por exemplo, ou dispersas ao redor do mundo, aproveitando a expertise e ou o baixo valor do trabalho. O mercado de trabalho é fortemente influenciado pela terceirização e pela distribuição da produção ao redor do mundo, tornando-se cada vez mais fragmentado e desigual. Harvey, 2001, explica que geralmente é um grupo central de trabalhadores, que são considerados essenciais, que têm contratos de tempo integral e gozam de maior segurança no emprego. Deles exige-se total dedicação e constante aprendizado, além de flexibilidade, quando necessário, disposição inclusive para mudar de cidade ou país. O segundo grupo é o dos trabalhadores de periferia e se divide em dois. O primeiro refere-se a empregados em tempo integral, mas com habilidades facilmente disponíveis no mercado de trabalho. Harvey, 2001, p. 144, o que causa altas taxas de rotatividade. O segundo refere-se a empregados em tempo parcial, pessoal com contratos temporários, estagiários, que geralmente têm menos garantias de permanência no posto de trabalho. Ainda, quem sequer tem acesso a postos de trabalho regulamentados, regidos pela CLT, por exemplo, compondo um enorme exército de reserva composto por trabalhadores informais. Segundo Botomori, 1988, exército de reserva é um termo criado por Marx e se refere ao grupo de pessoas, força de trabalho, que tem condições e desejam trabalhar, mas não conseguem emprego. Sua existência permite empurrar para baixo o valor dos salários, já que inibe as reivindicações dos que estão empregados. Para além desse complexo e fragmentado mercado de trabalho, vemos crescer uma população que sequer busca trabalho, como as pessoas em situação de rua. Uma saída encontrada por muitas pessoas para enfrentar o mercado de trabalho atual é o empreendedorismo, que tem crescido muito no Brasil. Segundo Dornelas, 2008, p. 22, esse termo se refere ao envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação dessas ideias leva à criação de negócios de sucesso. Embora haja muitas formas de exercer o empreendedorismo, a mais conhecida é a constituição de micro e pequenas empresas, muitas vezes no formato de microempreendedor individual, MEI. Frequentemente, as micro e pequenas empresas são empreendimentos familiares, restritos geograficamente, com poucos empregados e que vendem bens ou serviços comuns. Mesmo assim, segundo dados do próprio Ministério da Economia, Brasil, 2022, as micro e pequenas empresas respondiam, em 2020, por cerca de 55% dos empregos gerados no Brasil, além de já serem responsáveis por 30% do Produto Interno Bruto, PIB. Embora tenha se popularizado para se referir às micro e pequenas empresas, o termo empreendedorismo não pode ser reduzido apenas a esse significado. Sua característica principal, a de identificar e resolver problemas, aplica-se a qualquer atividade humana e vem assumindo um papel cada vez mais relevante no interior das grandes corporações, onde gera inovação, seja nos processos ou na criação de novos produtos. Como vimos até aqui, vem ocorrendo inúmeras mudanças no conteúdo e na gestão do trabalho, trazendo novas possibilidades e desafios, seja para as empresas ou para o trabalhador. Cada vez mais o trabalhador precisa ser capaz de compreender o processo no qual atua de maneira mais global, relacionando conhecimentos teóricos, treinamentos em job e experiência.
precisa também desenvolver a flexibilidade, pois a inovação constante traz alterações qualitativas e quantitativas do emprego e tanto pode contribuir para a destruição de empresas e empregos, quanto pode criar novos produtos, novas empresas, novos setores e atividades econômicas e, portanto, novos empregos. Matoso, 2000, p. 122. Inovação, chave para o futuro. Podemos conceituar inovação como processo por meio do qual um produto, processo ou serviço é aprimorado, renovado ou mesmo substituído, devido à introdução de novos conhecimentos e novas tecnologias. Embora, desde sempre, a humanidade tenha produzido inovações, durante muito tempo elas ocorreram quase que ao acaso. Na atualidade, porém, há uma busca proposital pela identificação de novas possibilidades de processos, produtos e serviços que possam apresentar soluções diferentes para as necessidades e problemas existentes. Isso porque a inovação é cada vez mais importante para a sustentabilidade dos empreendimentos, empresas, ONGs, governos, serviços públicos, etc., e pode ocorrer na área social ou empresarial. Por isso, antes de nos atermos à inovação nas empresas, vamos entender o que é inovação social. A inovação social pode ser definida como uma resposta nova e socialmente reconhecida que visa e gera mudança social, ligando simultaneamente três atributos: I. Satisfação de necessidades humanas não satisfeitas por via do mercado. 2. Promoção da inclusão social. E 3. Capacitação de agentes ou atores sujeitos, potencial ou efetivamente, a processos de exclusão, marginalização social, desencadeando, por essa via, uma mudança, mais ou menos intensa, das relações de poder. André Abreu, 2006, p. 124. Nas empresas, o que impulsiona o esforço em direção à inovação é a manutenção ou ampliação da competitividade e a busca pelo lucro. Já no âmbito social, é a necessidade de vencer adversidades que movem a inovação. Isso não significa que nesse âmbito não se coloque, do mesmo modo, o aproveitamento de oportunidades e o esforço para responder a desafios. A inovação social traz uma nova iniciativa, processo ou modo de pensar que trazem transformações nas relações sociais. Para André Abreu, 2006, p. 125. A inovação social implica sempre uma iniciativa que escapa à ordem estabelecida, uma nova forma de pensar ou fazer algo, uma mudança social qualitativa, uma alternativa, ou até mesmo uma ruptura, face aos processos tradicionais. A inovação social surge como uma missão ousada e arriscada. De maneira geral, a inovação social está relacionada a uma atitude crítica e ao desejo de mudar, podendo, num primeiro momento, ser a bandeira de uma minoria de pessoas. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é um exemplo de inovação social no campo da ética. Como a inovação social não tem o objetivo de gerar lucro, geralmente depende de financiamento público para ocorrer, tendo nas universidades, instituições de pesquisa e organizações do terceiro setor seus maiores geradores. Recentemente, as empresas passaram a perceber possibilidades de associar sua marca a inovações sociais, potencializando, indiretamente, seu retorno financeiro. Um exemplo bem conhecido no Brasil é o de uma empresa de cosméticos que patrocina ações e orienta as inovações em seus produtos com o objetivo de contribuir para a preservação da biodiversidade e do conhecimento e cultura tradicionais da Amazônia. A inovação nas empresas assume importância crucial na atualidade. Para Sun Schumpeter, 1988, a inovação é o motor da economia capitalista, e só pode ser considerada completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção, gerando riqueza. Para este autor, para que a economia capitalista continue crescendo, é essencial que ocorra a destruição criativa, ou seja, é preciso, constantemente, destruir o antigo para criar algo. Toda inovação é fruto de muita pesquisa, dedicação e empenho até que se concretize. Desde identificar uma necessidade, passando por buscar e selecionar as ideias de mudança, passando por identificar as possibilidades de viabilização e concretização, são vários passos e eles não têm nada de aleatório, são planejados. O processo de inovação precisa ocorrer de maneira organizada, dirigida ao objetivo e inclui, fundamentalmente, as seguintes etapas, segundo Besson e Tidd, 2019, p. 38. Reconhecer oportunidades, encontrar recursos, desenvolver o empreendimento, capturar valor. Os autores também alertam que a inovação não é uma atividade individual. Seja um empreendedor que identifica uma oportunidade, seja uma empresa já estabelecida tentando renovar suas ofertas ou otimizar seus processos. Fazer com que a inovação funcione depende do trabalho de muitos participantes diferentes. Besson, Tidd, 2019, p. 306. Por isso mesmo, estabelecem-se redes cada vez mais complexas e interativas, geralmente potencializadas pelas possibilidades abertas pela internet.
As inovações também assumem características diversas e são classificadas pelos autores segundo critérios variados. Para que fique mais fácil visualizar como inovar com base em objetivos, geralmente é utilizada uma matriz de inovação, mas não há um único modelo para tal matriz. Ela é muito mais uma estrutura que ajuda a planejar a inovação do que um passo a passo rígido a seguir. Uma matriz de inovação bastante citada pelos autores que se debruçam sobre o tema foi proposta por Dávila, Epstein e Shelton, 2007, e leva em conta se a inovação buscada é mais ou menos radical. Descrição da imagem. A figura apresenta uma matriz com dois eixos, tecnologia, na vertical, e modelo de negócios, na horizontal. Eles estão relacionados às características da inovação. No eixo tecnologia temos dois níveis. No primeiro nível, mais próximo da base, o termo semelhante à existente. Subindo um nível no mesmo eixo, temos o termo nova. Do mesmo modo, o eixo modelo de negócios tem dois níveis. No primeiro nível, também temos o termo semelhante à existente. Subindo um nível, temos o termo nova. Na correlação entre os eixos se estabelece o tipo de inovação. Na matriz há 4 tipos de relação: semi-radical, incremental, radical e semi-radical. Observando a figura 1, podemos ver que as relações se estabelecem da seguinte forma. 1. Inovação incremental. Se nos dois eixos a inovação permanecer no primeiro nível, semelhante à existente. 2. Inovação semi-radical. Se no eixo tecnologia, a inovação permanecer no primeiro nível, semelhante à existente, mas no eixo modelo de negócios ela avançar para o segundo nível, nova. Ou se no eixo tecnologia subirmos para o segundo nível, nova, mas no eixo do modelo de negócios a inovação estiver no primeiro nível, semelhante à existente. 3. Inovação radical. Se nos dois eixos, tecnologia e modelo de negócios, a inovação estiver no nível denominado nova. Na matriz proposta por Dávila, Epstein e Shelton, 2007, é possível visualizar como se integram tecnologia e modelo de negócios e como as características dessa integração determinam se a inovação será mais ou menos radical. No polo mais conservador, usando tanto tecnologia quanto modelo de negócio já existentes, está a inovação incremental, é a que busca melhorar ou agregar valor aos processos e produtos já existentes. Ela tem baixo impacto no mercado e utiliza tecnologia já existente, reduzindo os custos. Geralmente se baseia em feedback dos clientes à empresa ou detecção de necessidades ainda não atendidas, e pode fidelizar os clientes ou atrair novos, principalmente se as melhorias se traduzirem em preço mais baixo para o cliente. Exemplo claro de inovação incremental vem da indústria automobilística, que a cada ano lança novas versões de modelos de carros já consagrados, visando exclusivamente a criação de um convencimento de que eles proporcionam algo realmente novo, e para incentivar as vendas sem que sejam necessárias mudanças ou investimentos de grande porte. Dávila, Epstein, Shelton, 2007. p. 61. Os autores também se referem a inovações incrementais no modelo de negócios, tais como aperfeiçoar técnicas de controle de qualidade. A inovação incremental é essencial para a proteção em relação à corrosão causada pela concorrência, favorecendo que a empresa sustente sua fatia de mercado e lucratividade por mais tempo. Por isso, grandes empresas tendem a investir mais nesse tipo do que na inovação radical. Dávila, Epstein e Shelton, 2007, alertam que a inovação incremental traz em si o risco de engessar a criatividade, dificultando reformas potencialmente mais valiosas. Ainda segundo Dávila, Epstein e Shelton, 2007, p. 65, a inovação semi-radical consegue alavancar, no ambiente competitivo, mudanças cruciais inviáveis mediante uma inovação incremental. A inovação semi-radical envolve mudança substancial no modelo de negócios ou na tecnologia de uma organização, mas não em ambas. A inovação semi-radical sempre exige algum grau de mudança tanto no modelo de negócios quanto na tecnologia, mas as alterações em um desses elementos sempre são bem mais significativas que no outro. Para Dávila, Epstein e Shelton, 2007, geralmente as empresas são mais adeptas à inovação em um dos eixos, tecnologia ou modelo de negócios, e enfrentam o desafio de administrar adequadamente as mudanças que atinjam os dois. No outro extremo da matriz, temos a inovação radical, que usa tecnologia nova e também um modelo de negócios inovador, de modo a atingir e alterar a base das coisas. Geralmente se traduz no desenvolvimento de um produto-serviço que ainda não existe, ou pela exploração de um novo mercado pela empresa. A inovação radical rompe com o que já existia, altera para sempre uma forma de pensar ou fazer que já estava estabelecida. Num primeiro momento, tende a ser direcionada a um nicho específico de mercado e, com o tempo, pode se popularizar abarcando fatias cada vez maiores. Tem o potencial de trazer novos clientes para a empresa, ao propor soluções novas para uma necessidade.
Geralmente exige muito tempo e investimento em desenvolvimento tecnológico e pode demorar a ser aceita pelo consumidor, mas quando se estabiliza, transforma completamente o mercado ou a economia. Segundo Dávila, Epstein e Shelton, 2007, p. 69, quando bem-sucedidas, as inovações radicais têm o poder de reescrever as regras da competição na indústria. Podem, portanto, ser disruptivas, termo que se refere às alterações causadas no mercado concorrente. Ao promover a ruptura com o modo como se consumia determinado produto ou serviço, transforma os hábitos dos consumidores e, com isso, o mercado. Elas trazem em si um enorme potencial de alterar significativamente a posição competitiva de uma empresa no mercado. Exemplos de aplicativos de mensagens, aplicativos de transporte, delivery de comida, demonstram não só que nossa vida mudou a partir do seu surgimento, mas também trouxeram impactos no modelo de negócio de muitas empresas e, portanto, no trabalho, a partir de inovações radicais disruptivas. Inovações radicais disruptivas são investimentos de poucas possibilidades de retorno. Dávila, Epstein, Shelton, 2007, p. 71, exigem alto investimento, principalmente em pesquisa e tecnologia, e um tempo longo para implementação. Por isso, a organização precisa ter clareza do momento de investir em projetos desse tipo de inovação. Devido ao alto nível de riscos do investimento em inovações radicais disruptivas, as empresas tradicionais tendem a atuar mais em inovações incrementais, muitas vezes deixando de perceber necessidades ou possibilidades de novos produtos ou serviços. Por isso, muitas vezes elas surgem em empresas novas no mercado, que atendem a essas demandas, às vezes a um preço mais baixo que dos produtos e serviços já estabelecidos. Aprofundando. Segundo o site do Sebrae Minas Gerais, as empresas novas que percebam necessidades ainda não atendidas pelo mercado e criam uma solução inovadora, são denominadas startups. Elas trabalham num ambiente de pouca certeza em relação ao sucesso da ideia que pretendem implementar e por isso muitas vezes são apoiadas por incubadoras. As incubadoras são um espaço de incentivo ao empreendedorismo. Nelas o empreendedor tem acesso à estrutura, conhecimento, além da possibilidade de estabelecer contato com pessoas especializadas e outros empreendedores. Muitas vezes as incubadoras estão localizadas em universidades ou funcionam como ONGs. Sebrae MG, 2023. Geralmente, com o passar do tempo, uma inovação radical disruptiva se torna um novo normal, como é o caso das plataformas de streaming de vídeo. Quando surgiram, atingiam um público restrito composto por pessoas habituadas a compras online, enquanto a maioria utilizava a locação de DVDs. Atualmente, não apenas as locadoras praticamente desapareceram, como o serviço de streaming se popularizou. Nesse caso, podem ser propostas novas inovações ao produto-serviço, mas serão de sustentação ou incrementais. O desenvolvimento econômico depende do desenvolvimento científico-tecnológico do país, que não se faz sem inovação, seja ela incremental ou radical disruptiva, sem pesquisa e como setores público e privado estão conectados para que ela possa ocorrer. É um sistema complexo, que envolve muitas pessoas nas mais diversas funções e altos níveis de investimento, pois a transformação de ciência em inovação não é automática, e nem todo conhecimento gera inovação de imediato. A pesquisa científica é só o primeiro passo para a inovação. A partir dela, uma boa ideia passa por análise de viabilidade técnica, são criados protótipos, avalia-se a viabilidade de produção do produto-serviço, para só então ganharem o mercado. Esse caminho é complexo e abre uma gama de ocupações, formas de trabalho, em vários setores da economia. Novos desafios. No decorrer deste tema de aprendizagem, você refletiu sobre as transformações ocorridas no trabalho e sua estreita relação com a inovação. Compreendeu o quanto a criação e descoberta de novos conhecimentos é importante para que possa ocorrer a inovação disruptiva, cada vez mais necessária para as empresas sobreviverem, em âmbito ainda maior, favorecerem soluções para problemas sociais e reduzirem a degradação do meio ambiente planetário. Indiferente de qual seja sua futura área de atuação, você enfrentará essa realidade, seja como empregado ou empreendedor. Tenha sempre em mente que para enfrentar as situações novas, que com certeza se colocarão em algum momento na sua profissão, você precisa desenvolver a autonomia intelectual, a responsabilidade, a criatividade e a autonomia moral. Desafiamos você a aplicar seus conhecimentos sobre o ambiente profissional no qual esteja atuando e a identificar uma oportunidade de inovação a ser desenvolvida. O que seria mais indicado para este contexto? Uma inovação incremental, uma inovação semi-radical ou disruptiva? Como você justifica sua escolha? Lembre-se, o processo de inovação precisa ser organizado e contemplar as seguintes etapas: reconhecer oportunidades, encontrar recursos, desenvolver o empreendimento, capturar valor.
Quem sabe não será você uma das pessoas que contribuirá para a descoberta de novas soluções para atender às necessidades sociais ou de mercado existentes. Tamara,